em ter esperança, que o Senhor nesta noite possa cada dia mais conduzir a vida, as nossas vidas, que o Senhor possa nos fortalecer para que a gente possa cada dia mais continuar na caminhada, não olhando para o arado, não olhando para trás, mas que a gente possa prosseguir avante, cada dia mais no propósito que o Senhor tem colocado em nossos corações. Nesta noite eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele mais uma vez tem me concedido de estar aqui para falar da palavra dEle. Quero agradecer também ao pastor Reinaldo pela oportunidade que ele me deu, pela confiança. Ele não está aqui, está no portal, mas desde já quero agradecer. Eu quero agradecer a ele também, depois ele vai ver na live, quero agradecer a ele pela oportunidade que ele me deu e deu à minha esposa de sermos os líderes da primícia. É algo muito importante e lindo que Deus tem cada dia mais a realizar em nossas vidas. Porque cada um de nós tem um propósito, cada um de nós Deus tem um sonho a realizar em nossas vidas. E um desses propósitos foi o que o Senhor colocou na minha vida e a vida da minha esposa, ser líderes do culto de primícia. E eu quero agradecer ao pastor Reinaldo pela oportunidade e pela confiança que ele nos entregou dessa obra. Eu vou pregar em outro texto, mas eu não posso deixar de falar sobre primícia. Quero agradecer àqueles que trouxeram o alimento, aqueles que doaram na casa do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês tremendamente. Aqueles que não puderam doar, que o Senhor possa encher seu celeiro, transbordar. Que o Senhor possa te dar uma nova oportunidade para que da próxima vez você traga a sua primícia na casa do Senhor. Eu quero também deixar um pequeno significado. O que significa primícia? Primícia significa primeiro e quer dizer que Deus está em primeiro plano. O cristão pode primiciar ofertando primeiros frutos a Deus de variadas maneiras. A primícia é uma espécie de essência voluntária, primeiro fruto de um coração agradecido e consciente de cada um. A palavra de Deus vai dizer aqui, e também através desse significado, que Deus está em primeiro plano em nossas vidas. Eu quero deixar uma pequena reflexão nessa noite, o que a gente tem colocado como prioridade na nossa vida. Será que nós temos colocado Deus como primeiro plano em nossas vidas? Será que nós temos colocado tudo aquilo que a gente vai fazer na mão do Senhor em primeiro lugar? Quando você acorda, você entrega o seu dia a Deus? Você ora a Deus pedindo para que Deus abençoe seu dia? Ou você já acorda mexendo no celular? Ou você já acorda pensando no problema, nas adversidades que pode haver no seu dia? Ou você entrega totalmente sua vida a Deus, fala: Deus, toma conta deste dia, eu entrego em tuas mãos por mais uma oportunidade que o Senhor me deu de dormir e acordar, e o Senhor tem me sustentado. Então que nesta noite nós podemos pensar diferente, que nós podemos pensar de maneira especial, que é entregar nossa vida na mão do Senhor Jesus. E em tudo que nós fizermos, vamos colocar na mão dEle, porque Ele tem o controle de tudo em nossas mãos. Mas nessa noite eu quero falar no livro de Jó. Deus falou profundamente ao meu coração, antes mesmo da minha esposa botar o tema dessa fé. Deus já tinha me dado um tema, e dentre todos os personagens da Bíblia, Jó foi um dos que mais chamou a minha atenção, Foi o que mais às vezes se parece com nossa realidade, com o nosso dia a dia, com o nosso ser humano. E Deus me deu um tema nessa noite, a irmã Débora até falou também, sobre desistir. E Deus falou ao meu coração, e o tema dessa noite é: desistir não é uma opção na sua vida. Desistir não é uma opção, nós não temos que colocar desistir como opção na nossa vida, porque nós temos Deus. Ele que nos chamou, Ele que nos fortaleceu, Ele que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, Ele que tem um propósito para a nossa vida. E desistir por quê? Se Deus é conosco. Lá em Jó vai dizer, capítulo 2 de Jó vai dizer: e vindo outro dia, em que o Filho de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele,
para que consumir em sua causa. Amém? Pode se assentar nesta noite. A palavra de Deus vai dizer que Jesus estava ali em uma assembleia, reunido com os filhos de Deus, e ali o diabo vai de encontro a Deus, como ele sempre faz, tentando atentar o nosso Deus, ou tentando tirar o propósito de Deus sobre nossas vidas na terra. E ali ele se apresenta diante do Senhor, e o Senhor pergunta a ele: de onde vem? E eles falam: de rodear a terra e passear por ela. Então, o inimigo, ele conhece as nossas vidas. Ele sabe os nossos passos, o nosso caminhar, aonde a gente vai, o que a gente pensa, o que a gente vai fazer. Ele conhece tudo. E ele tenta de várias formas tentar nos destruir, tirar do propósito que o Senhor tem colocado em nossas vidas. E ali, diante do Senhor, ele tentar o Senhor. Mas assim o Senhor mostrou a ele algo que o Senhor tinha enxergado na terra, que era Jó. Jó era um homem temente, reto a Deus, a Bíblia vai dizer. E ali o Senhor fala: viste o meu servo Jó? Aquele que anda sincero comigo, aquele que é reto, que não desvia do seu caminho, aquele que permanece fiel para comigo. E ali Satanás rapidamente começa a observar Jó, porque a visão dele não tinha olhado para Jó naquele momento, mas quando o Senhor falou, ali imediatamente ele olhou para Jó. E ali imediatamente também ele começou a enxergar observações em Jó. Porque logo em seguida ele vai falar: se Jó, como ele é sincero, reto ao Senhor, mas é porque ele tem tudo na vida dele. Tem uma família bonita, tem filhos bonitos, tem bens materiais. Jó tem tudo o que ele precisa na vida dele. Mas tira tudo dele para ver se ele vai te adorar, se ele vai continuar glorificando o teu santo nome. E assim o Senhor permite que o inimigo toque na vida de Jó. E Deus falando no meu coração sobre esse livro de Jó, Jó se parece muito com a gente, né, no nosso cotidiano. Porque nós passamos por luta, nós passamos por adversidades, mas mesmo assim nós não podemos desistir. E olhando o livro de Jó, do primeiro ao último capítulo, nós vamos ver que Jó sofreu bastante. E às vezes nós se perguntamos por que nós sofremos, por que essa adversidade veio sobre nossas vidas. Mas a gente tem que ver lá no futuro e não perguntar a Deus por quê, mas para que a gente tem que perguntar a Deus. Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. E se Deus fez o que fez, permitiu o que permitiu na vida de Jó, Deus já sabia que algo de diferente ia acontecer. Porque Ele permitiu para provar Jó também, para que ele visse também que Jó ia continuar fiel para com ele. E Jó, com todas as adversidades que ele passou, ele não desistiu da promessa, ele não desistiu de caminhar, mas servir a Deus, permanecer na presença de Deus, foi uma opção para ele. E nós vemos aqui no livro de Jó que as lutas começaram muito tordoantes na vida dele, que Jó perdeu quase tudo na vida dele, mas mesmo assim ele não desistiu, mesmo assim ele não negou a presença do Senhor. Nós estamos vivendo em um tempo, nós não podemos deixar de falar, nós estamos vivendo um tempo difícil em nossas vidas. Ao início do ano surgiu essa pandemia que veio para parar o mundo, parar as igrejas, parar qualquer tipo de aglomeração, qualquer tipo de contato com as outras pessoas. Às vezes nós perguntamos, por que às vezes nós achamos que foi o inimigo que colocou isso em nossas vidas, mas não. Foi Deus que permitiu que essa pandemia viesse sobre o mundo, para que Ele também pudesse provar algumas pessoas, porque os últimos dias estão batendo na porta, os últimos dias estão chegando, e é tempo de Deus cada dia mais ter convicção de que a gente é com Ele, que a gente vai continuar na presença dEle, por mais adversidade que venha, porque isso aí, essa pandemia é só um começo, porque a palavra de Deus vai se cumprir cada dia mais, e depois dessa pandemia vai vir algo pior ainda, porque às vezes
dia daqui para frente não vai melhorar, vai só piorar, porque a palavra de Deus mesmo diz que virá aflição sobre a terra. E quando nós vermos que as aflições começarem a surgir, é porque cada vez mais está perto a volta do Senhor Jesus. E é tempo de cada dia mais nós nos renovarmos na presença do Senhor, não deixarmos cada dia mais o mundo sucumbir aos nossos corações, mas sim a palavra do Senhor, para que a gente possa prosseguir na avante, para que a gente possa seguir no caminho que o Senhor tem declarado para cada um de nós. E dentro da Bíblia nós vamos ver diversos testemunhos, diversos personagens da Bíblia que foram atentados, que passaram por adversidade, mas mesmo assim eles não deixaram de crer, não deixaram de procurar a presença do Senhor, de cada dia mais se sacrificar na presença do Senhor. Então a Bíblia é um manual para nossas vidas, para que nós tiramos daqui de dentro e colocamos em nossos corações, para que a gente possa viver um mundo em qual a gente vive, que a gente possa vencer, que a gente possa lembrar da palavra que o Senhor tem dito no nosso coração, para que a gente possa prosseguir avante, porque só a palavra do Senhor que tem a força para nos manter de pé, para nos sustentar. É só a palavra do Senhor que é o manual, que é o alimento para a nossa vida. Quando nós estivermos caídos, derrotados, quando nós estivermos achando que nós vamos perder, mas se nós levantarmos e lembrarmos daquilo que a palavra do Senhor diz em nossos corações, nós não vamos desistir, mas a nossa fé vai cada dia mais aumentar no Senhor, e nós vamos crer que Ele é conosco. E em meio a essa pandemia, o Senhor tem cada dia mais provado nós, cristãos. O Senhor tem cada dia mais provado em nossos corações, porque muitos de nós, ao meio dessa pandemia, pararam de vir para a igreja, pararam de caminhar na presença do Senhor, desanimaram, desistiram, se afastaram da presença do Senhor. Mas era nesse tempo que era tempo de nós, como igreja, se levantarmos e fortalecermos em oração e em jejum, para que o mundo veja que Deus é conosco, que pode vir qualquer adversidade, mas nós vamos permanecer fiel na presença do Senhor. É nesse tempo que era tempo de nós nos levantarmos, erguermos nossa cabeça e acreditar que Deus é conosco, que era para nós ir avante, que não era para nós desistirmos. Mas muito de nós, ao meio do caminho, ao meio da caminhada, desistiram. Ele não conseguiu continuar a caminhada, porque foi para casa, ficou lá no seu acomodismo. Mas a palavra de Deus cada dia mais fala aos nossos corações que devemos vir ao templo, cultuar ao Senhor juntos, porque juntos nós venceremos, juntos nós vamos avante. Se nós estivermos afastados uns dos outros, não dá certo. Nós temos que cada dia mais estar firmes, juntos, em uma só união, em uma só força, para que a gente possa vencer o mundo, para que a gente possa vencer aquele que muitas das vezes tenta nos derrubar, que é o inimigo das nossas vidas. Mas se nós estivermos fortalecidos no Senhor, nós conseguiremos vencer as adversidades do mundo e vamos vencer cada dia mais com Cristo. É bem verdade que o Senhor também tem riscado nomes da terra. O Senhor tem riscado nomes, porque Deus mandou essa pandemia para provar. Deus também trouxe para arrancar algumas pessoas dessa terra. Mas também é verdade que Deus também tem colhido várias rosas para o caminho dele, para o reino dele. Porque Deus sabe de todos os propósitos das nossas vidas. E tem alguns que Ele está colhendo para si, entendeu? Para que a gente possa ver que aqueles que permaneceu aqui, é porque o Senhor permitiu que nós permanecêssemos aqui. Aqueles que passaram, que a gente está passando, e aqueles que passarão pela essa pandemia, é necessário que nós viemos entender que Deus há um propósito em nossas vidas, que Deus tem um propósito para conosco nesta terra. Por isso que Ele não nos tirou, porque essa pandemia foi provação do Senhor para com nossas vidas. E se nós estamos aqui é porque a graça do Senhor nos sustentou, a graça do Senhor nos permaneceu para que nós viemos estar de pé e cada dia mais levarmos a palavra do Senhor. E aqueles que começaram a caminhar de novo, permaneça caminhando, não desista da caminhada, porque desistir não é uma opção na sua vida, mas permanecer na presença do Senhor é algo gratificante, é o que nos move, é o que nos mantém de pé, é o que nos mantém cada dia mais com nossos olhos elevados no Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro, nossa salvação, é dele que vem a nossa transformação, é dele que vem a mudança para a nossa vida, e é tempo de cada dia mais permanecermos na presença do Senhor. E lendo o livro de Jó, nós vamos ver que Jó passou por adversidade. E lendo a palavra de Jó, em um dia na vida de Jó, ou em alguns dias, Jó perdeu tudo na vida dele. Perdeu todos os bens materiais da vida dele.
perdeu seus filhos, e ainda, para terminar, o inimigo ainda lançou uma chaga terrível na vida dele, em que a Bíblia vai dizer que Jó, ele se coçava com cacos de telha, com cacos de vidro, porque ele não aguentava a dor, ele não aguentava o sofrimento que estava sobre sua pele, sobre seu corpo. E a palavra vai dizer durante o livro de Jó que Jó permaneceu fiel para com Deus em todas essas tribulações, porque não é fácil, irmão, não é fácil a gente passar por adversidade e ainda permanecermos de pé. É só pela fé mesmo que nós vamos conseguir. É só pela fé mesmo que nós vamos nos manter firme na presença do Senhor. Porque não é fácil, servir a Deus não é fácil. Nós achamos que é fácil muitas das vezes. Nós achamos que é mil maravilhas. Não, não é não. Nós vamos passar por adversidades. Nós vamos passar por luta. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus é conosco. E que Ele vai passar conosco por esse deserto. Ele vai passar conosco nessa prova. E é bem verdade, porque a gente passa por adversidade. A gente, ser humano, passa por adversidade, porque nós somos humanos, nós somos mortais. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele é conosco, que Ele não vai desistir de caminhar ao nosso lado. Nós passamos cada dia mais por luta. É muito fácil para nós acusar Deus de tudo o que aconteceu na nossa vida. É fácil. Assim como aconteceu na vida de Jó, de um dia para o outro, ele perdeu tudo. Assim acontece na nossa vida. O que você faria se, por exemplo, amanhã você fosse para o seu trabalho e chegasse lá, a porta do seu trabalho tivesse fechado, sua empresa tivesse falido? Aí o que você ia fazer? Primeira coisa que você ia fazer, eu tenho certeza, que é acusar Deus. Por que, Deus? Por que o Senhor tem de me provar? Por que o Senhor tem de fazer isso? E logo em seguida você ia procurar alguns meios, alguns recursos para você manter a sua família, para manter o seu corpo, para manter a sua base, pagar as suas dívidas. E você não ia encontrar, porque os bancos iam estar fechados, seu dinheiro ia ter sumido. Se você acordasse amanhã e você não acordasse bem de saúde, acordasse com alguma dor, algum problema, e chegasse no médico, você fizesse ali uns exames e contestasse que você tinha algo diferente no seu corpo, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Acusar o Senhor Deus. Porque é normal de nosso ser humano acusar Deus de tudo. Acusar o Deus que nos deu o fôlego de vida, ao Deus que nos criou. É bem verdade, quando eu leio a palavra de Deus, Deus foi falando fortemente ao meu coração. Por quê? E eu botei no meu coração, porque nós somos tão hipócritas? Porque tudo que acontece na nossa vida, a gente rejeita a presença do Senhor. A gente diz que tudo é culpa de Deus, que todas as adversidades que acontecem na nossa vida é culpa do Senhor. Logo Ele que nos deu o fôlego de vida, logo Ele que nos chamou, logo Ele que nos fortaleceu, logo Ele que nos levantou e disse que tem um propósito para a nossa vida, logo Ele que te prometeu que você vai vencer, que Ele é com você. Porque nós, cristãos, que lemos a palavra de Deus todos os dias, que meditamos na palavra do Senhor, muitas das vezes quando vem a adversidade nas nossas vidas, nós deixamos de acreditar na palavra do Senhor, naquilo que acabamos de ler, naquilo que acabou de falar ao nosso coração o Senhor, nosso Deus. E mesmo assim, quando passamos por luta, passamos por adversidade, a primeira pessoa que nós apontamos o dedo é para o Senhor. Então é tempo de mudarmos o nosso conceito. É tempo de buscarmos verdadeiramente a palavra do Senhor. Aquilo que eu estou falando, Deus também falou ao meu coração. E Deus também me martelou bastante no meu coração. Porque nós somos seres humanos, muitas das vezes nós erramos. Quantas das vezes eu não errei na minha vida? Quantas das vezes eu não passei por adversidade na minha vida? E a primeira pessoa que eu acusei foi Deus. Falei, Deus, por que algo de tão difícil, tão complicado está acontecendo na minha vida? Na minha adolescência, minha mãe trabalhava, minha mãe era funcionária de uma loja, e Deus abençoou ela, que o patrão dela decidiu vender todas as lojas que tinha aqui em Linhares, e decidiu ir embora para a Bahia. E Deus permitiu que ela pegasse uma dessas lojas, e ela passou de funcionária, passou a dona. E aí a gente começou a se alegrar na presença do Senhor. Deus, o Senhor abençoou, o Senhor abriu as portas, agora o Senhor vai prosperar, porque a minha adolescência, a minha vida, desde criança não foi fácil. Foi tudo no limite, tudo no necessário, nunca nada além. Mas Deus, desta vez, tinha proposto na nossa vida algo diferente, onde nossa vida poderia mudar financeiramente.
E ali se passaram 1, 2, 3, 4 meses, 5 meses, passou a virada do ano. E entrou a crise no Brasil. E ali começou as coisas a ficar difíceis para nossas vidas. A loja não começou a vender, não começou a render. E logo quem nós fomos perguntar? A Deus. Deus, por quê? O Senhor permitiu e agora o Senhor está provando. O Senhor está travando as portas. Por quê, Senhor? Mas era necessário nós entendermos que dentro da palavra de Jó, Jó também passou por adversidade. E Jó vai dizer, se Deus me deu, por que Ele não pode tirar? Se o bem que Deus me deu, por que Ele não pode fazer o mal a mim? Deus é Deus de qualquer jeito. Se Ele fizer, Ele vai ser Deus. Mas se Ele tirar, se Ele não te der, se Ele tirar, Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. E o que basta a nós é continuarmos crendo na palavra do Senhor. Basta nós crermos naquilo que Deus tem proposto para os nossos corações, que é permanecer fiel na palavra dEle. E ali nós questionamos a Deus, e ali cada vez mais nós fomos remando. Deus não deixou faltar o pão, mas foi dando o necessário para que a gente pudesse se manter na presença do Senhor, para que a gente pudesse caminhar. E ali, mas mesmo assim nós fomos questionando a Deus, por que Deus está acontecendo isso na minha vida? Porque o Senhor tem provado cada dia mais nas nossas vidas. E ali o Senhor foi cada dia mais falando. E eu, quando comecei a entender na minha vida, porque desde criança eu sempre fui da igreja, mas eu nunca fui assim, de buscar a palavra do Senhor. Mas quando as adversidades sobreveio sobre a minha vida, que eu comecei a entender que o único caminho era o Senhor, que o único que podia me livrar era o Senhor, o único que podia transformar a minha vida era o Senhor, eu pude perceber que ao domar os meus joelhos, ao ler a palavra do Senhor, o Senhor foi falando fortemente ao meu coração, o Senhor foi mudando a minha história, o Senhor foi mudando a minha vida, e o Senhor ali falou fortemente ao meu coração, que Ele ia me dar tudo muito cedo na minha vida, que Ele ia realizar todos os sonhos que Ele tinha para mim na minha vida, e eu pude começar a acreditar no Senhor. E ali chegou um certo tempo da minha vida, que ali eu fui noivar. E ali o Senhor, em meio às adversidades, eu ainda trabalhava, eu ajudava minha mãe na loja. E eu vi que não ia dar certo aquele negócio para mim. Falei, Deus, aqui não vai dar certo não, esse negócio aqui. Se eu continuar aqui, eu não vou poder casar não vou poder ter minha família não. Assim, Deus, eu vou perecer. Eu botei na mão do Senhor, só vou ficar aqui mais 2 meses. E eu vou te buscar durante desses 2 meses, porque eu vou te buscar primeiro antes que o Senhor realize na minha vida. Antes que o Senhor realize na minha vida, eu vou te buscar primeiro. E ali o Senhor fez eu passar, fiquei 2 meses orando, jejuando, todo dia, buscando a palavra do Senhor. Eu ia para a loja, minha mãe às vezes ficava em casa, eu ia para a loja, ficava lá sozinho. Não entrava uma alma viva lá dentro para comprar. E eu ali intercedendo pelo Senhor, e confiando, e acreditando. E a minha esposa muitas das vezes falava, paz, a gente vai casar tal data. Eu falei, não, vai ser tal data que a gente vai casar. Não, vai dar certo, tá muito perto. Não, é ali que Deus falou que vai ser, e vai ser ali, e acabou. Se o Senhor falou no meu coração, é o Senhor que vai garantir. E ali, eu passei por aqueles 2 meses, e eu falei, Deus, eu comecei no início de junho, quando foi o início de março, eu falei, Deus, para mim hoje é o último dia. 5 dias depois, o Senhor abriu uma porta de trabalho para mim em outra empresa. E ali eu falei, Deus, agora vai ser tudo no seu plano. Eu preciso disso, Senhor, até o final do ano. E até o final do ano o Senhor foi me honrando, foi me abençoando mês por mês. Por quê? Porque primeiro, antes do Senhor fazer, eu busquei a presença do Senhor. Porque o segredo é esse. A gente não pode, muitas das vezes, como aqui foi falado, como aqui a Eline falou, muitas das vezes nós esperamos que Deus faça, para depois nós acreditar naquilo que Ele tem feito. Não, é necessário pela fé nós acreditarmos antes mesmo do Senhor realizar nossas vidas, para que nós podemos ter uma experiência inesquecível com o Senhor, porque ao viver isso eu tive uma experiência inesquecível com o Senhor. Ali naquele momento o Senhor me levantou de maneira diferente, o Senhor me fez olhar a palavra dEle diferente, de buscar Ele diferente, de entender o conceito da palavra do Senhor diferente. O Senhor me fez entender que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, que Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele.
porque Ele é o que nos unge, Ele é o que nos mantém de pé, Ele é o que nos mantém sustentado, é Ele que Ele nos sustenta a levantar cada novo dia, para ir para o nosso trabalho, aquele trabalho que Ele também abriu a porta, que Ele nos sustentou, para voltarmos para a nossa casa, ter alimento na nossa casa. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que realiza todos os nossos sonhos nas nossas vidas. Então é tempo de voltarmos a acreditar nesse Deus, o Deus que dentro da Bíblia nós vamos ver que nunca falhou com aqueles que foi fiel para com Ele, que sempre se manteve ali ao lado dele. Porque também, aqui eu estou falando de Jó, mas eu quero que nesta noite você entenda que não é só sobre Jó que eu quero falar, mas sim a adversidade que Jó passou, pela fé que Jó teve, pela a perseverança que Jó se manteve, e mesmo assim ele conseguiu vencer. Nesta noite eu quero que você entenda que o Espírito Santo de Deus é com você. Não basta ser só nesta noite que nós vamos acreditar no Senhor, mas daqui para frente que nós viemos dar um passo principal para que a nossa vida venha ser diferente na presença do Senhor, que nós viemos buscar o Senhor com todo o nosso amor, com toda a verdade que Ele tem colocado em nosso coração, porque Deus é o nosso amigo, Deus é o nosso Pai. Nós não devemos ficar acanhados de buscar a presença do Senhor, mas não, nós devemos cada dia mais dobrar os nossos joelhos e ir ao secreto com o Senhor, porque é lá que Ele vai falar conosco, é lá que Ele vai nos abençoar, é lá que Ele vai falar no íntimo do nosso coração, é lá que Ele vai nos abraçar e nós vamos sentir protegidos pelo Senhor, é lá no íntimo da nossa oração que nós vamos derramar nosso pranto ao Senhor e Ele vai nos enxugar nas nossas lágrimas. Nós que passamos muitas vezes por adversidade, nós não viemos cada dia mais olhar para o problema, para o mar que se levanta na nossa frente, mas é tempo de nós levantarmos o nosso joelho no chão e clamarmos a um Deus que é vivo e que realiza sonhos, que é um Deus que faz o impossível na nossa vida. Porque o possível nós podemos realizar, nós podemos dar um jeito, nós podemos buscar uma solução, mas o impossível quem só faz é Deus, é só Ele que faz o impossível na nossa vida. Então é tempo de buscarmos a Deus de maneira diferente, é tempo de nessa noite entendermos que o Senhor é conosco, porque não foi só na vida de Jó que Deus fez isso, mas também na vida de Abraão. Quando Abraão ali estava com Isaac subindo o Monte Moriá, você acha que Abraão não teve no coração dele, não estava entristecido porque ele ia entregar o filho dele? Você acha que não passou pela cabeça de Abraão desistir e voltar para trás? Mas não, ele permaneceu fiel, porque desistir não foi uma opção na vida de Abraão, mas ele foi até o fim, e com esse até o fim, o Senhor foi fiel para com ele. O Senhor falou: Abraão, aqui está o cordeiro, não precisa matar o seu filho, eu sou com você. Agora eu conheço você, eu conheço o seu coração, veja a sua sinceridade, o reto de ti. E ali Abraão foi abençoado pelo Senhor, e mais uma vez o Senhor provou que Ele é fiel com aqueles que é reto e com aqueles que confiam nele de todo o coração. Moisés também não foi diferente. Quantas vezes Moisés foi de frente a Faraó para tentar libertar o povo de Israel do Egito? Quantas vezes Moisés foi lá de frente a Faraó? E quantas vezes ele também poderia ter pensado em desistir? Deus, não vai dar, o homem está com o coração duro lá, ele não vai abrir a porta não, o povo não vai sair não, Deus, o que a gente vai fazer? Mas não, ele permaneceu fiel. Cada vez que o Senhor falava vai, ele ia, e ali o Senhor batia na porta do coração de Faraó. E até que um dia Faraó amoleceu seu coração e assim libertou o povo. E assim Deus foi garantindo o povo durante o deserto, na abertura de mar. O Senhor, quando chegou de frente ao mar, e agora? Mais uma adversidade. Poderia desistir? Poderia esperar a carruagem de Faraó chegar para levar o povo de novo? Poderia, mas não. Assim Moisés clamou ao Senhor, e assim mais uma vez o Senhor foi fiel na vida dele, para que o Senhor falou: abra o mar com o cajado. E assim Deus fez acontecer, e o mar se abriu, e ali o povo de Israel passou. E ali Deus foi cada dia mais honrando a vida daquele povo. E quando chegou lá na frente, eles cantaram o hino da vitória. Lá na frente eles gloriaram na presença do Senhor, eles se alegraram na presença do Senhor. E ali o Senhor foi fiel cada dia mais para provar na vida dele que o Senhor é fiel. Na vida de Davi também não foi diferente. Quando ele é pequeno, quando ele se deparou de frente ao Golias, um menino daquele tamanho, ele não poderia ter desistido? Poderia ter desistido,
mas ele continua fiel, porque ele sabia quem era com ele, ele sabia quem prometeu a ele sabia quem ungiu ele. E ali, Davi ali derruba o gigante que estava na sua frente, e mais uma vez o Senhor provou que é fiel para com aqueles que crê nele, que aqueles que confiam nele. Porque viver pela fé é difícil, irmão. Viver pela fé é inconstância na nossa vida, porque nós vamos viver aquilo que nós não estamos vendo, mas nós temos que acreditar que Deus é conosco, que se Ele falou vai, você vai conseguir, você vai avante. Então desistir não pode ser uma opção na nossa vida. Desistir não pode ser uma opção de jeito nenhum na nossa vida, para aqueles que verdadeiramente crê no Senhor, aqueles que verdadeiramente buscam a presença do Senhor, para aqueles que verdadeiramente entendem a palavra do Senhor. Porque dentro da Bíblia nós vamos entender várias vezes que o Senhor foi fiel para cumprir o propósito que Ele tem prometido em nossas vidas. O próprio Deus, o próprio Senhor, o próprio Jesus, quando foi sacrificado na cruz do Calvário, durante aquela caminhada, Ele poderia muito bem ter desistido, falar: Deus, eu não aguento, meu Pai, eu não aguento. Mas Ele permaneceu como um cordeiro mudo e foi sacrificado naquela cruz do Calvário, para hoje eu e você estarmos aqui nesta noite. E basta nós acreditarmos que Deus é conosco, que Ele não vai deixar que nada aconteça em nossas vidas, que todas as adversidades, que todas as provas, que todas as lutas que vierem sobre nossas vidas, nós vamos vencer, porque o Deus que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque o Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é o início, o Senhor é o fim, o Senhor é o primeiro e o Senhor é o último, e não há outro que venha além dele, porque Ele é o único que pode fazer e realizar na sua vida todo o impossível. Aquilo que nós achamos que é impossível, o Senhor pode realizar na nossa vida. Então basta cada dia mais nós crermos, acreditarmos que o Senhor é fiel conosco, porque na Bíblia vai dizer cada dia mais que o Senhor é fiel conosco, e cada vez mais nós vamos bater nessa tecla, cada vez mais que os ministros da palavra de Deus sobem aqui para dizer, eles dizem que Deus é fiel para conosco, eles dizem que o Senhor é conosco, que o Senhor nunca vai nos abandonar, que na palavra dele vai dizer que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem feito para conosco. Então basta cada dia mais nós acreditarmos, nós ouvirmos a palavra do Senhor, mas não deixarmos que a palavra do Senhor entre no nosso ouvido e saia pelo outro, mas que a palavra do Senhor entre nos nossos ouvidos e desça ao nosso coração, para que a palavra do Senhor faça mudança no interior do nosso coração e no interior da nossa alma. A palavra do Senhor é fiel, irmãos, a palavra do Senhor é fiel, e nessa noite o Senhor falou fortemente ao meu coração, e cada vez mais Ele continuou falando, para bater sempre nessa tecla, para não desistirmos, irmão, nós prosseguirmos, porque nós somos conhecedores da palavra do Senhor, nós cremos naquele Deus que fez maravilhas, que transformou água em vinho, que curou o paralítico. O Senhor é esse Deus, irmão, Ele não mudou, Ele nunca vai mudar, Ele continua o mesmo para com nossas vidas. Então é tempo de cada dia mais nos fortalecermos no Senhor, é cada dia mais de crermos que o Senhor é fiel para conosco, que Ele não vai nos abandonar diante da adversidade, porque a adversidade cada dia mais bate a nossa porta, porque as adversidades cada dia mais afrontam nossos corações, porque cada vez mais nós pensamos em desistir em meio à dificuldade, em meio às lutas. É fácil para nós desistir na primeira oportunidade, na primeira pancada que nós recebermos. É difícil, é fácil para nós, mas cremos que o Senhor é fiel conosco. Essa é a verdadeira palavra que nos sustenta, é a verdadeira palavra que nos levanta pela manhã, para crermos que há um Deus no céu que olha para nós, porque a palavra dele mesmo vai dizer, levar os olhos para os montes, que é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa salvação, é de lá que vem a nossa transformação. Então é tempo nesta noite de sermos diferentes na palavra do Senhor, na presença do Senhor. É tempo de sermos transformados na presença do Senhor. É tempo que os céus venham se abrir em nossas vidas, que nós venhamos clamar ao Senhor, porque Ele vai fazer muitos milagres em nosso meio. Quantos aqui entraram com o coração entristecido, com sua alma batida e pensando em desistir? Mas o Senhor está dizendo nessa noite: ei, desistir não é uma opção na sua vida, desistir não é uma opção que eu propus, não, mas vai avante, porque eu vou com você, eu vou pegar pela sua mão direita, eu vou te sustentar, eu vou te levantar, eu vou te manter unido, eu vou te manter fiel para comigo, e que o Senhor possa cada dia mais permanecer justo com nossa vida,
Que o Senhor possa cada dia mais florescer em nossos corações a palavra dEle, a verdade dEle em nossos corações, para que nós venhamos cada dia mais andar reto, sincero para o Senhor, para que quando Ele olhar de lá de cima, vê em nós, os seres humanos, uns crentes fiéis ao Senhor, uns servos fiéis, filhos fiéis ao Senhor, que Ele venha se orgulhar de nós, que Ele venha ver que nós, em meio à adversidade, em meio aos problemas, em meio às lutas, não desistimos deles, mas nós permanecemos fiel para com Ele. Que nós viemos entender nesta noite que o Senhor era conosco, que Ele não vai nos abandonar e que desistir não é uma opção na sua vida. A palavra de Jó vai dizer, do início ao fim, as lutas que Jó passou, as adversidades que Jó passou, que é aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas a boa notícia é que Jó passou e Deus honrou Jó em dobro. Se Jó perdeu todos os bens materiais, Deus honrou ele em dobro. Se Jó perdeu seus filhos, Deus deu a ele mais 10 filhos, porque a palavra de Deus vai dizer no início de Jó que ele tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, e todos morreram durante o processo de Jó. Mas ao final do processo, Deus honrou Jó com mais 7 filhos e 3 filhas, e assim Deus multiplicou cada dia mais na vida dele, e Deus mostrou para ele que Deus era com ele. E com a sinceridade do coração dele, com a fé que ele tinha no coração dele, ele conseguiu passar por essa adversidade e o Senhor sustentou ele. No capítulo 42 de Jó, vai dizer que Jó assim se humilha perante a presença do Senhor. Então Jó, no capítulo 42 vai dizer, então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele, diz tu, que se conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas para mim que eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escutai-me, pois eu falarei e te perguntarei e tu me ensinas. A palavra de Deus aqui vai dizer no capítulo 42 de Jó, que Jó passou por todas essas adversidades e Deus sabia quem era Jó e o coração que Jó tinha reto diante dele, mas Jó só tinha ouvido falar do Senhor. Jó ainda não tinha tido contato nenhum com o Senhor. Jó não tinha ouvido Deus falar com ele. Jó não tinha sentido no coração dele. Jó só acreditava em Deus porque ele ouviu falar de um Deus que fazia coisas impossíveis, de um Deus que era fiel para com aqueles que eram fiel com ele. A palavra de Deus vai dizer que Jó era um homem que tinha uma família muito unida, que Jó era um homem muito bom, muito honesto, que a família de Jó sempre permaneceu unida, todos os finais de semana, sempre juntos ali. A palavra vai dizer que Jó sempre ensinou os seus filhos no caminho que deviam andar. A palavra de Deus vai dizer que Jó sempre instruiu os seus filhos a andar e acreditar num Deus, mas um Deus que ele apenas tinha ouvido. Mas no capítulo 42 em diante, até o final, vai ver que Jó teve uma experiência diferente com Deus, que a partir daí ele passou a enxergar a Deus, que ele passou a ver a glória do Senhor sobre a vida dele, e ele a partir daí começou a entender que existia um Deus verdadeiro no céu, e que era com ele na vida dele. E Deus livrou Jó desse cativeiro, dessa opressão. Deus provou na vida de Jó, ele fez todas essas atribulações sobrevirem sobre a vida de Jó, mas mesmo assim Jó foi fiel para com ele, porque muitas às vezes tentam nos derrubar, muitas às vezes nós tentamos pedir um conselho a um amigo, muitas das vezes às vezes buscamos alguma solução, algo diferente para a nossa vida, que às vezes nós queremos ouvir de uma pessoa, ou de um amigo próximo, ou de algo próximo de nós, uma palavra confortante aos nossos corações, mas às vezes nós só recebemos pedrada em nossos corações, como assim aconteceu com Jó, quando a mulher dele chegou para ele e falou, por que tu passas por isso, por que tu não amaldiçoa esse Deus e morre? E ele falou, como fala uma louca mulher, assim como Deus me deu o bem, Ele também pode me dar o mal. E assim Deus faz nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente tenta procurar um amigo, ou muitas das vezes a gente tenta ver uma solução, mas às vezes o que a gente só encontra é palavras ao contrário nas nossas vidas. Quanto de nós, muitas das vezes, queremos prosseguir, mas às vezes as palavras que vêm aos nossos corações nós desistimos. Então é tempo que nessa noite nós viemos acreditar naquilo que o Senhor tem falado conosco, que nós viemos buscar algo diferente na nossa vida, porque é muito fácil nós desistirmos na primeira palavra ou na primeira tribulação que nós
achamos de vir, porque não é fácil. Eu tenho o meu amigo ali, Gilmar, meu amigo Sebastião. No início da carreira de vocês, quantas pessoas disseram que vocês não iam conseguir? Quantas pessoas disseram que vocês não iam avante? Quantas pessoas falaram assim que a carreira de vocês não ia para frente? Mas até aqui Deus tem sustentado vocês. Até aqui Deus tem provado que Ele é com vocês. E se vocês tivessem desistido em meio às palavras, em meio às bocas que blasfemaram contra vocês, vocês estariam aqui? Não estariam aqui, mas pela honra e pela glória de Deus, Deus sustentou vocês e hoje vocês estão aqui na presença do Senhor. O pastor Reinaldo também, quando fundou essa igreja, quantas pessoas ele tentou se aconselhar, quantas pessoas ele tentou pegar uma experiência, e quantas pessoas falaram: Reinaldo, você não vai conseguir, essa igreja não vai para frente, é muito difícil. Mas ele permaneceu fiel para com Deus, ele creu no Deus que falou ao coração dele que ia realizar todas as promessas na vida dele. E hoje nós estamos aqui porque o Senhor sustentou ele e ele nos ajudou a estar aqui até nesta noite, para cada dia mais adorarmos nosso Deus. Então é tempo, nessa noite, igreja, de entendermos a palavra do Senhor. Desistir não é uma opção na nossa vida, mas prosseguir avante, porque Deus é conosco. Que possamos se levantar nesta noite, que possamos levantar glorificando o nome do Senhor, acreditando que Ele é um Deus que pode fazer todo o impossível na nossa vida. Nesta noite, o Senhor falou fortemente ao meu coração, assim como eu creio que Ele falou na vida de vocês. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui mais uma vez, porque não é fácil, irmão, não é fácil estar aqui para falar da palavra do Senhor, mas nós temos cada dia mais que lutar pela palavra do Senhor, fazer aquilo que Ele nos tem chamado, porque é difícil, é complicado, mas se nós formos com o Senhor, nós venceremos. E vocês forem com o Senhor, vocês vão há de vencer. Que o Senhor possa estender uma bênção enorme sobre a vida de vocês, que a opção de desistir não possa existir na vida de vocês, mas que vocês possam prosseguir avante, cada dia mais lutando pela palavra, acreditando na verdade que é o Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário, para hoje nós estarmos aqui. Que possamos cada dia mais crer na palavra do Senhor, e que o Senhor possa abençoá-los de maneira grandiosa, e que a gente possa cada dia mais olhar para o monte, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem a nossa mudança, a nossa transformação. Que nós viemos cada dia mais olhar a palavra do Senhor e crer que Ele é conosco, que Ele não nos abandonou, porque em meio à sua luta, em meio à sua dificuldade, Ele vai permanecer fiel para com você, Ele não vai desistir de você, Ele te ama, Ele quer cada dia mais que você se aproxime dEle, porque é muito fácil nós abandonarmos o Senhor, mas é cada dia mais difícil nós estamos na presença do Senhor, porque muitas das vezes a carne sobrevém sobre o nosso espírito, mas é tempo do nosso espírito sobrevir sobre a nossa carne. É tempo de nós cada dia mais entendermos e compreendermos o que o Senhor quer para com nossa vida. Não desista em meio à sua luta, desista em meio à sua adversidade, porque o Senhor é com você, e que nesta noite desistir não possa ser uma opção na sua vida, mas prosseguir avante, 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 na presença do Senhor. Que toda honra e que toda glória seja dado ao Senhor. Nesta noite eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Nossa fé